O sol ainda brilhava sobre Atenas, como se o próprio Apolo abençoasse os telhados de mármore. Do alto da Acrópole, o Partenon dominava a paisagem, refletindo uma luz dourada que parecia prometer permanência. A cidade respirava grandeza. Os mercados cheios, os teatros lotados, os filósofos em disputa de ideias na ágora, enquanto artesãos poliam estátuas de deuses e heróis. Era o auge da civilização, o ponto máximo de uma cultura que acreditava ter decifrado o mundo. Este é o flashback do seu vídeo anterior. O triunfo de uma polis que se julgava farol do Mediterrâneo. Mas toda luz projeta uma sombra, e sem que ninguém percebesse, uma ameaça avançava não pelas lanças inimigas, mas nas entranhas da própria cidade. O esplendor de Atenas estava prestes a se tornar cenário de agonia. Para entender o que estava por vir, é preciso voltar um passo e observar a confiança que sustentava aquela metrópole. Sob a liderança de Péricles, Atenas transformara a riqueza em monumento, tributo em pedra, prestígio em política. O poder econômico da Liga de Delos alimentava obras que subiam como promessas no alto da colina sagrada. Artistas, poetas e pensadores chegavam de toda parte buscando patronos e palco. As peças de Sófocles atraíam multidões. Os relatos de Heródoto circulavam em conversas de praça. Nos pórticos, jovens repetiam argumentos de mestres como quem afia lâminas intelectuais. O Maregeu parecia obedecer ao leme ateniense, e trirremes cortavam as águas como setas certeiras. Não era apenas prosperidade. Era a convicção de que nada poderia deter a cidade, que conjugava beleza, poder e método. Enquanto as esculturas dominavam as oficinas e as colunas desenhavam geometrias de pedra, um novo conflito se delineava no horizonte. Esparta, silenciosa e severa, observava com incômodo o crescimento do império informal de Atenas. A velha união que batera os persas se desfazia em queixas. Aliados reclamavam dos tributos, generais murmuravam sobre abusos, rivais listavam humilhações. Quando a Guerra do Peloponeso começou, muitos imaginaram um duelo previsível, terra contra mar, disciplina contra sofisticação. O roteiro parecia conhecido. Campanhas sazonais, tratados temporários, glórias e lamentações habituais. Quase ninguém supôs que, junto dos exércitos, se aproximava um adversário que nenhum hoplita poderia ferir e que nenhuma frota poderia bloquear. Péricles traçou sua estratégia com a frieza de um arquiteto. Proteger a população atrás das muralhas longas que ligavam a cidade ao Pireu e deixar que a superioridade naval fizesse o resto. Esparta devastaria campos vazios. Atenas, abastecida por mar, suportaria o cerco como quem prende a respiração no fundo da água. Na teoria, parecia irrefutável. Na prática, as muralhas que deveriam salvar a polis começaram a alterar sua própria natureza. Refugiados das demos vizinhas chegaram em massa. Ruas viraram corredores improvisados de barracas, animais e fogareiros. O cheiro de fumaça, de peixe do porto e de corpos suados passou a revestir as vielas. A poeira assentava nos pátios como um filme opaco. A cidade, inflada além do costume, trocou a brisa do Ática por um ar grosso, pesado, teimoso. Ainda assim, a confiança não cedia. Péricles falava à multidão na Pnix, com a serenidade de quem já atravessou tempestades. Sua voz medida e firme pedia disciplina, prometia resistência. Lembrava ao povo que Atenas já vencera poderes maiores e voltaria a fazê-lo. As assembleias mantinham o ritmo. Magistrados assumiam cargos. As oficinas continuavam abertas, martelando madeira, bronze e ideias. Por trás da rotina, contudo, a história afiava um punhal. Nos navios que traziam grãos do Mar Negro e do Egito, passaram a viajar também passageiros indesejados, invisíveis, velozes, sem respeito a decretos, juramentos ou fronteiras. Eles entravam junto com as ânforas, passavam pelas mãos dos estivadores, deslizavam pelos becos. O verão de 430 a.C. estreou com calor intenso e um rumor que muitos trataram como superstição. Diziam que em terras distantes, uma febre estranha derrubava homens feito árvores podres. Em Atenas riram, como se boatos tivessem força para dobrar muralhas. Os estaleiros não pararam, as velas continuaram subindo. Os remadores mantiveram o compasso. Nos templos, sacerdotes interpretavam presságios em vísceras de animais, e os resultados convenientemente
confirmavam aquilo que a cidade queria ouvir. Os deuses não abandonariam a sua favorita. A primeira tosse num galpão do Pireu não mudou nada, nem a segunda, nem a terceira. A capital da razão não temia febres, temia apenas a palavra rendição. Então o invisível se materializou naquilo que ninguém conseguia ignorar: o corpo abatido. Um estivador caiu após um dia de carga. Um pescador voltou do cais e não cruzou a noite. Uma mãe procurou água para a sede que não cedia. Febre alta, olhos inflamados, sede que queimava garganta e juízo, feridas pela pele, delírios que confundiam parentes com inimigos. O que começou como um sobressalto no bairro do Porto atravessou escadas e pátios, subiu ladeiras, alcançou as casas melhores, tomou tavernas, oficinas, pórticos. Os templos, antes cheios de cânticos, passaram a receber corpos. Não havia tempo para ritos, não havia palavras certas, não havia fórmula. A cidade que celebrava a ordem viu a desordem tomar forma no próprio fôlego. De uma semana para outra, a muralha que protegia passou a sufocar. Carroças tentavam abrir caminho por ruas estreitas. Crianças choravam em cantos escuros, cães farejavam restos e o rumor de algo errado virou certeza concreta. Tucídides, então, um cidadão entre tantos, começava a recolher relatos, observando sintomas, encadeando fatos, descrevendo sem piedade o que os outros queriam esquecer. A peste havia chegado a Atenas pela rota que ela julgava mais segura: o mar. E quando o mar se torna ameaça, nenhuma estratégia permanece intacta. Em cima da Acrópole, o Partenon continuava a brilhar ao entardecer, como se a pedra nada soubesse. Lá embaixo, a cidade, inflada e febril, descobria que existe um tipo de inimigo que não se vê, não se negocia e não recua. Esparta avançava pelos campos do Ática como uma sombra inevitável, queimando colheitas e saqueando aldeias, mas dentro de Atenas, a ameaça era mais silenciosa e mais cruel. As muralhas longas, orgulho da engenharia ateniense, tornaram-se fronteiras do desespero. Quando os portões se fecharam, a cidade pareceu engolir o próprio povo. Refugiados de vilas próximas abarrotaram as ruas estreitas, trazendo consigo animais, móveis, ferramentas, lembranças e um medo que não cabia no peito. O ar antes livre tornara-se espesso. Os sons da cidade mudaram de tom. Martelos já não marcavam o ritmo do trabalho, mas o das construções improvisadas que tentavam abrigar famílias inteiras. De noite, o brilho das tochas refletia em milhares de rostos exaustos. Atenas, que fora símbolo de liberdade, estava agora prisioneira de sua própria grandeza. Os atenienses acreditavam que resistiriam por meio da razão. Havia comida suficiente nos armazéns, uma frota poderosa em Pireu e confiança nas palavras de Péricles, que discursava como se o destino fosse apenas uma questão de cálculo. Ele mandou que todos permanecessem dentro das muralhas, aguardando o cansaço do inimigo. Mas o inimigo não era Esparta. Era algo invisível que navegava com o vento, se escondia nas roupas, se infiltrava nos corpos. E enquanto os generais faziam planos de guerra, os primeiros sintomas começaram a surgir. Febre intensa, dores de cabeça, irritação nos olhos. Ninguém deu importância. Atenas já enfrentara a fome, o medo e a guerra. Não seria um resfriado que a derrubaria. O calor daquele verão foi implacável. Os becos tornaram-se fornos, e a umidade acumulada entre as pedras favorecia tudo que a cidade temia: doença, sujeira e decomposição. As fontes começaram a secar. Os poços se tornaram impuros, e o cheiro do porto subia colina acima. Em Pireu, onde as embarcações traziam grãos do Egito e do Mar Negro, os estivadores começaram a adoecer. Alguns caíam no convés, outros simplesmente desapareciam entre os armazéns. Os boatos se multiplicavam. Falava-se em maldição, em veneno persa, em castigo divino. Médicos tentavam conter a histeria, mas logo também caíam doentes. E quando os primeiros corpos começaram a ser empilhados, o pânico deixou de ser rumor. O sistema de Atenas, tão admirado por sua organização, não suportou o peso da própria densidade. As ruas eram labirintos de tendas improvisadas, as casas transformadas em abrigos coletivos, e os templos, antes lugares de culto, viraram depósitos de enfermos. A medicina nada podia fazer. Alguns aplicavam emplastros de ervas,
Outros queimavam incensos diante das portas, acreditando afastar o mal. Tucídides, ainda jovem, observava e registrava. Ele notou que os sintomas não respeitavam idade, riqueza ou virtude. Os ricos morriam ao lado dos pobres, os sacerdotes junto dos marinheiros, e ninguém conseguia explicar por quê. Os deuses pela primeira vez pareciam calados. Péricles resistia. Mantinha reuniões diárias com o Conselho dos 500, dava ordens para distribuir alimentos e exigia disciplina. Dizia que o verdadeiro perigo era o medo, não a doença. Mas o povo começava a duvidar. As ruas ferviam de rumores, e os gritos de dor ecoavam pelos becos como uma nova forma de oração. Os que tentavam sair da cidade eram barrados pelos guardas, e os campos do Ática, vistos do alto das muralhas, ardiam sob o fogo inimigo. Dentro dos muros, os mortos eram tantos que já não havia tempo para enterrá-los. A moral sustentáculo da democracia começou a ruir. Quando a sobrevivência se torna regra, a lei se torna supérflua. No porto, marinheiros desertavam de seus navios, alegando presságios. Ratos corriam pelas pranchas, e o ar trazia um odor metálico e azedo. O comércio marítimo, orgulho de Atenas, parou de respirar. Cada embarcação que chegava era recebida com desconfiança. Cada mercadoria, vista como possível portadora do mal. Péricles ordenou que as docas fossem purificadas com fogo e vinagre. Mas o gesto teve mais valor simbólico do que prático. Ninguém controlava mais nada. As trirremes, imóveis, lembravam ossadas flutuantes de um império que começava a apodrecer por dentro. A cada amanhecer, a cidade perdia um pouco mais da sua arrogância. Enquanto Esparta esperava à distância, Atenas se desintegrava sob o peso de sua própria civilização. Os filósofos silenciaram, os artistas sumiram, e até os sacerdotes começaram a evitar os templos. A peste transformara cidadãos em sobreviventes e vizinhos em inimigos. As famílias deixavam seus mortos nas esquinas. Os cães e os curvos tornaram-se parte da paisagem. O som das lamúrias misturava-se ao bater constante dos martelos de quem construía piras funerárias. Era o ruído de uma cidade, tentando esconder seu próprio colapso. E entre as muralhas longas, agora úmidas e impregnadas de fumaça, Atenas começava a entender que seu pior inimigo não vestia a armadura. Ele andava entre eles, respirava com eles e dormia dentro das muralhas que deveriam protegê-los. No alto da Acrópole, o vento ainda passava pelas colunas do Partenon, trazendo o cheiro distante do mar e do medo. A glória da polis estava se desfazendo em febre e silêncio. Os discursos de Péricles já não alcançavam a multidão, e as praças, antes repletas de debate e razão, haviam se tornado lugares de gemidos e orações. Era o cerco invisível, uma prisão sem grades, um inimigo sem rosto, uma guerra sem vencedor. A cidade que acreditava dominar o destino agora implorava por ar, e ninguém sabia que o que vinha a seguir seria ainda mais devastador. O fogo das piras funerárias coloria o céu de Atenas em tons de cobre e cinza. A cidade, antes pulsante de vida e ideias, agora ardia em febre e fumaça. As ruas, repletas de barracas improvisadas, pareciam labirintos feitos de lençóis suados e corpos imóveis. O som dos martelos, que antes celebrava a construção, agora marcava o ritmo das piras que não paravam de ser erguidas. Cada madrugada trazia uma nova leva de mortos. O ar, saturado de cinzas, grudava na pele como uma película de morte. De longe, as muralhas longas pareciam proteger uma metrópole intacta. Mas dentro delas, o mundo havia acabado. O inimigo não tinha rosto, e a cidade que ensinara o mundo a pensar já não sabia sequer como respirar. Os relatos de Tucídides descrevem o avanço da doença como se ela tivesse vontade própria. Começava de forma súbita. Febre alta, dor no ventre, sede insaciável e uma sensação de fogo percorrendo o corpo. A pele estalava em bolhas, os olhos ardiam como carvões, e a garganta secava até que as palavras se tornavam ruídos. Os doentes tentavam saciar a sede bebendo qualquer líquido, água, vinho, até o sangue dos sacrifícios. Nada bastava. A mente cedia antes do corpo. Muitos enlouquecidos corriam nus pelas ruas em busca de ar e caíam mortos junto às fontes. Tucídides sobreviveu, mas jamais voltou a ver o homem com os mesmos olhos. Nenhuma casa foi poupada. Nenhum coração saiu ileso, escreveu ele. A praga não era apenas biológica. Era um espelho cruel da fragilidade humana. Nos templos,
a fé se transformou em desespero. As estátuas de mármore eram cobertas por panos. As oferendas se amontoavam sem sacerdotes para aceitá-las. Em poucas semanas, o que antes era devoção se tornou superstição. Homens e mulheres, convencidos de que os deuses haviam se voltado contra eles, começaram a profanar os altares, implorando entre lágrimas por salvação. As fogueiras dos sacrifícios nunca cessavam, mas o silêncio divino era ensurdecedor. Quando até os sacerdotes começaram a morrer, as orações perderam o sentido. Atenas, que acreditava ser a favorita de Atena, percebeu que a sabedoria e o raciocínio não tinham poder sobre o invisível. O sagrado se calava, e no vazio de sua voz, a humanidade se desmanchava. Os médicos tentavam reagir, mas a peste os vencia como a todos os outros. Alguns, formados nas escolas de Hipócrates, acreditavam que o mal vinha dos ventos quentes. Outros, que era castigo dos deuses, misturavam ervas, aplicavam vinagre em feridas, colocavam coroas de mirra sobre os enfermos. Tudo era em vão. Muitos médicos foram os primeiros a morrer, vítimas do próprio ofício. As casas dos ricos, antes cheias de servos, tornaram-se cemitérios silenciosos. Os bairros pobres, montanhas de corpos. A doença não reconhecia fronteiras sociais. Tucídides notou que, no calor da agonia, até os mais virtuosos abandonavam seus princípios. A coragem se transformava em instinto, a piedade em autopreservação. O corpo, e apenas ele, ditava as regras. A desintegração moral veio como sombra inevitável. Com o colapso da fé e a impotência da ciência, os atenienses deixaram de acreditar em qualquer coisa. As leis base da polis foram ignoradas. Ninguém mais temia castigos futuros, pois já viviam o inferno no presente. As ruas viraram palco de crimes impunes, saques e excessos. Alguns se entregavam à luxúria, como se a morte fosse pretexto para o prazer. Outros se isolavam, trancando portas e janelas, esperando que o silêncio os poupasse. As classes sociais desapareceram sob o peso da doença. Tucídides escreveu que a peste nivelou ricos e pobres, todos iguais diante da febre. A liberdade, orgulho da democracia, tornara-se abandono, cada um por si, e o destino por ninguém. O colapso era tão profundo que até os mortos começaram a ser tratados como fardo. As cerimônias fúnebres que antes marcavam a honra familiar foram abandonadas. Corpos eram lançados às piras alheias ou deixados nas ruas, apodrecendo sob o sol. Os deuses da morte pareciam saturados de oferendas. O fedor impregnava tudo. Roupas, paredes, cabelos. Cães e aves disputavam restos humanos. A paisagem urbana, que já fora símbolo da ordem, agora era um quadro grotesco de caos. Os vivos caminhavam entre os mortos como sombras, sem lágrimas, sem rituais, sem esperança. A civilização que criara o conceito de kalokagatia, a união entre o belo e o virtuoso, contemplava horrorizada sua própria deformação. Mas em meio ao delírio coletivo, alguns poucos ainda observavam. Tucídides, mesmo doente, anotava cada detalhe, convencido de que aquela tragédia precisava ser registrada. Ele entendeu que a peste era mais que uma doença. Era o colapso da confiança humana. Era a lembrança de que o progresso, por mais glorioso, pode ruir em uma única estação. E talvez por isso sua obra tenha sobrevivido aos séculos, porque fala menos da morte em si e mais do que o medo é capaz de fazer com uma sociedade. E se você chegou até aqui, lembrando Atenas em seu pior momento, não deixe que histórias assim desapareçam. Inscreva-se no canal Reinos Esquecidos, não apenas para conhecer o passado, mas para entender o presente que ele insiste em repetir. A memória é o último antídoto contra a febre da ignorância. As colunas dos templos ainda projetavam suas sombras sobre as ruas de Atenas, mas nada nelas lembrava mais a antiga glória. O mármore frio, outrora símbolo da harmonia entre o homem e o divino, agora servia de abrigo para corpos febris. As oferendas se acumulavam em estado de putrefação aos pés das estátuas dos deuses. Os sacerdotes, temendo o contágio, hesitavam em tocar os sacrifícios, e o cheiro, mistura de carne queimada, sangue e desespero, se espalhava por toda a cidade. Era como se a febre tivesse atingido também o sagrado. As preces ecoavam em vão sob os tetos dos templos, e o povo, em desespero, começou a amaldiçoar aqueles mesmos deuses que antes haviam exaltado. Atena, a protetora da cidade, parecia surda. Apolo, patrono da cura, permanecia distante.
Nenhuma resposta vinha do Olimpo, e o silêncio se tornou a pior das respostas. Atenas havia construído sua identidade sobre o diálogo constante entre razão e fé, mas agora ambas estavam em ruínas. Quando a praga se espalhou pelos templos, as pessoas começaram a duvidar da própria existência dos deuses. Se os imortais realmente governavam o destino humano, por que permitiam tamanho sofrimento? Tucídides descreve como o povo, sem respostas, passou a profanar os santuários, invadir os espaços sagrados e utilizar os altares como camas para os enfermos. Era o fim da hierarquia espiritual. O que antes era símbolo de pureza, agora se misturava à sujeira e à febre. A desordem do corpo refletia a desordem da alma coletiva. O templo que outrora representava a ponte entre o homem e o eterno, tornava-se o retrato da falência humana. A peste não destruía as pedras, mas o significado que elas carregavam. Nem mesmo os sacerdotes, outrora vozes da esperança, escaparam. Alguns tentaram continuar os rituais, queimando incenso e recitando hinos diante das chamas, mas logo tombaram diante da mesma febre que tentavam exorcizar. Outros fugiram, levando consigo os poucos mantos e oferendas que restavam, desaparecendo nos campos e colinas do Ática. O sacerdócio se desfez em medo. O sagrado foi abandonado, e a população, sem liderança espiritual, mergulhou num vazio moral. As danças e festivais cessaram. As procissões, antes orgulhosas, se tornaram lembranças amargas. Os altares manchados de sangue e doença já não despertavam reverência, apenas nojo e desespero. A cidade, privada de fé e cercada pela morte, começou a olhar para o céu não em busca de ajuda, mas para perguntar, com ódio, por quê? E enquanto a fé se dissolvia, a ciência tentava em vão ocupar o espaço deixado pelo sagrado. A medicina ateniense, herdeira das escolas de Hipócrates, acreditava que todo o mal vinha do desequilíbrio dos 4 humores do corpo. Os médicos aplicavam compressas de vinagre, banhos de ervas, purificações com mel e até pequenas incisões na pele para liberar o sangue impuro. Mas a doença não cedia. As teorias sobre o vento e o clima caíam por terra. Nenhum remédio funcionava. E cada nova tentativa terminava com o próprio médico entre os mortos. A confiança popular nas curas racionais desmoronava tão rápido quanto a fé nos deuses. O povo que sempre venerara o saber começou a ver nos estudiosos um símbolo da derrota. Atenas, a cidade que ensinou o mundo a pensar, agora sangrava pela ferida aberta do próprio orgulho. Tucídides, sobrevivente da peste, observava e registrava tudo com precisão quase cirúrgica. Ele compreendeu que a tragédia de Atenas não era apenas biológica, mas existencial. A peste revelava o quanto o ser humano dependia de estruturas invisíveis: crença, lei, razão. E como essas estruturas se desmanchavam diante do medo. Ele descreveu a dissolução social com frieza. Os ricos abandonavam seus bens e fugiam. Os pobres saqueavam casas, os vizinhos se trancavam em silêncio e até os laços familiares se rompiam. As leis perdiam efeito, as assembleias se esvaziavam, e o próprio conceito de cidadania que sustentava a democracia parecia um luxo distante. O caos moral avançava mais rápido que a febre, e quanto mais a cidade tentava se reerguer, mais afundava no pântano da desesperança. As ruas se tornaram o retrato do apocalipse. Corpos empilhados apodreciam sob o sol escaldante, e o vento quente espalhava o odor por cada canto. Famílias inteiras jaziam dentro das casas, esquecidas. Os mortos eram lançados às pressas em piras improvisadas, e muitas vezes um corpo era jogado sobre outro já em chamas. Tucídides relatou que até os ritos fúnebres, o mais sagrado dos deveres gregos, foram abandonados. Os vivos já não tinham forças para honrar os mortos. A ideia de honra, tão central à cultura helênica, evaporou com o calor, e no lugar da honra surgiu a indiferença. A cidade que acreditava na eternidade da glória, agora conhecia o esquecimento imediato. A peste roubava tudo: o corpo, a alma e o sentido da existência. E então veio a rendição. Quando nem deuses nem médicos podiam mais ajudar, restou o vazio. O povo se entregou ao prazer imediato, como se o amanhã tivesse deixado de existir. Festas secretas, bebedeiras e orgias se espalharam pelos bairros. Tucídides observou esse fenômeno com horror e lucidez.
As pessoas deixaram de temer a lei, porque a morte tornara todas iguais. Era o fim da ordem social. Atenas, que fora símbolo da razão e da medida, tornara-se palco da insensatez. Mas no meio desse caos absoluto, um rumor começou a se espalhar pelas muralhas. Um nome que trazia tanto esperança quanto terror. Péricles, o arquiteto da glória ateniense, estava doente. E quando o líder adoece, o império inteiro começa a tremer. Na primavera do segundo ano da guerra, a doença já havia transformado Atenas em uma cidade irreconhecível. As muralhas que antes protegiam o império agora prendiam sua população em um claustro mortal. Em meio aos gemidos, as piras em constante atividade e a desintegração da vida urbana, um nome ainda era sussurrado com esperança e tensão: Péricles. O líder supremo, o estratego que guiara Atenas por décadas, ainda estava vivo, e todos aguardavam por seu próximo passo. Mas ele já não caminhava pelas ruas com a altivez de outrora. Nos corredores do poder, Péricles estava cada vez mais isolado, tentando governar uma cidade que se desfazia por dentro enquanto a peste avançava como uma sentença inevitável. Péricles fora o responsável por reunir a população dentro das muralhas, estratégia desenhada para proteger os cidadãos da ofensiva espartana. No plano militar, funcionou. Esparta não conseguiu tomar Atenas, mas essa decisão concentrava dezenas de milhares de pessoas num espaço reduzido, mal ventilado, sem higiene adequada. A superpopulação facilitou a disseminação da doença. Péricles, que outrora fora exaltado por sua sabedoria estratégica, passou a ser apontado como o arquiteto do próprio desastre. Nas assembleias, vozes antes caladas começavam a questionar abertamente sua liderança. A confiança coletiva ruía como as muralhas internas da cidade, lentamente, mas sem volta. Mesmo sob críticas crescentes, Péricles tentou agir. Implementou medidas de contenção sanitária rudimentares, criou comissões para distribuir água e alimentos e destinou recursos públicos para cremações e cuidados emergenciais. Mas a máquina do Estado já estava comprometida. Os magistrados adoeciam, os escribas abandonavam seus postos e os mensageiros morriam no caminho. A resposta do governo chegava tarde demais, sempre aquém do necessário. Os cidadãos desesperados passavam a ignorar as ordens. Surgiram revoltas em bairros periféricos, conflitos internos e disputas por mantimentos. Em meio ao caos, o prestígio de Péricles derretia dia após dia. Sua figura, outrora sagrada, tornava-se comum. Apenas mais um rosto entre os que tentavam controlar o incontrolável. Foi nesse cenário que a tragédia pessoal do líder começou. Primeiro, seu filho mais novo, Páralo, foi tomado pela febre. Morreu em questão de dias, gritando em delírio sem ter recebido os ritos fúnebres tradicionais. Pouco depois, seu outro filho, Xântipo, também adoeceu e morreu. Péricles, até então símbolo de autocontrole e razão, foi visto chorando publicamente. Um gesto raro e profundamente simbólico. Seu luto era o luto de Atenas. A elite, que antes o apoiava com fidelidade cega, agora se afastava. A imagem do estratego invencível estava quebrada. E sem seus herdeiros, Péricles se tornava não apenas um líder em queda, mas um homem sem legado. Logo após as perdas familiares, os sintomas começaram a aparecer em seu próprio corpo. Febre constante, dores intensas, dificuldades para respirar e confusão mental. Durante semanas tentou continuar governando, escrevendo decretos e recebendo relatórios. Mas seu estado se agravava rapidamente. Os relatos descrevem-no cada vez mais pálido, mais magro, com os olhos fundos e a voz vacilante. Já não participava das sessões da Assembleia, nem recebia visitas. Os servos e médicos que o atendiam permaneciam em silêncio, respeitando a figura que, mesmo em seus últimos dias, ainda impunha uma espécie de temor reverente. Mas ninguém duvidava. Péricles estava morrendo, e com ele uma era inteira. Atenas não organizou funerais públicos para o seu maior líder. A praga impedia qualquer forma de cerimônia coletiva. Péricles morreu cercado por poucos servos e familiares sobreviventes, sem discursos, sem aplausos, sem multidões. Foi cremado como tantos outros de forma apressada, em uma pira improvisada. Seu corpo não teve honras, sua morte não teve pompa. Os cidadãos que ainda lhe eram fiéis não tiveram tempo de luto. A peste ainda rugia pelos becos.
Não houve túmulo à altura de sua história. Apenas cinzas levadas pelo vento, misturadas às de tantos outros atenienses anônimos. O estratego que conduziu Atenas ao seu apogeu saiu de cena da forma mais silenciosa e cruel possível, apagado por um inimigo sem rosto. A morte de Péricles abriu um vazio político imediato. Nenhum sucessor tinha sua autoridade, nem sua capacidade de conciliação entre os interesses populares e aristocráticos. As lideranças que emergiram após ele eram marcadas por radicalismo, vaidade ou oportunismo. O equilíbrio que ele mantinha entre a guerra e a política interna desapareceu. O povo, enfraquecido e dividido, passou a oscilar entre revolta e resignação, e Esparta, do outro lado da muralha, ainda esperava. Com a queda de seu maior líder, Atenas entrava numa nova fase da guerra, mais instável, mais imprevisível, mais violenta. A praga havia derrubado não apenas corpos, mas também o pilar central de toda uma civilização. Com a morte de Péricles, Atenas mergulhou em uma névoa de incerteza. A figura que durante décadas havia sido o eixo moral e político da polis desaparecera e nada restava para ocupar seu lugar. O vazio era visível tanto nas assembleias silenciosas quanto nas ruas tomadas por desconfiança. As piras funerárias ainda ardiam noite e dia, e o cheiro de cinzas humanas se misturava ao de vinagre e incenso queimado. O povo vagava sem direção, e os generais restantes se viam incapazes de estabelecer uma nova ordem. O governo continuava, existindo no papel, mas na prática era uma sucessão de improvisos e discursos desconexos. A cidade, que outrora servira como modelo de organização e razão, parecia uma sombra confusa de si mesma. A peste continuava, implacável. Os registros de Tucídides indicam que, mesmo após a morte de Péricles, novas ondas da doença surgiram, atingindo bairros que até então haviam sido poupados. O porto de Pireu tornou-se uma área de completo abandono. Os navios que chegavam eram queimados ao atracar, e ninguém ousava tocar as mercadorias. Comerciantes estrangeiros desapareceram, os suprimentos escassearam, e a fome começou a rondar as muralhas. O ouro da Liga de Delos, que sustentava o Império Ateniense, já não bastava. A cidade mais rica do mundo grego estava reduzida à miséria. O silêncio que reinava sobre o Pireu era o mesmo de um campo de batalha após a derrota. Atenas sobrevivia, mas sem vigor. Politicamente, o colapso era inevitável. Sem Péricles, as facções começaram a se enfrentar em uma luta por poder. Os aristocratas exigiam um retorno ao governo restrito, sob o argumento de que o povo havia se mostrado incapaz de manter a ordem. Já os demagogos, oradores ambiciosos e populistas, exploravam o medo e a revolta das massas para se promoverem. Entre eles, surgiria a figura de Cleon, um homem de fala inflamada e gestos teatrais que prometia retomar o orgulho de Atenas pela força e pela vingança. Era o início de uma nova geração de líderes, menos filósofos, mais oportunistas. O discurso racional cedia espaço ao grito, o debate à violência, e a democracia começava a se transformar em arena. As assembleias na colina da Pinix tornaram-se cada vez mais hostis. Tucídides, testemunha de parte desses eventos, descreve a atmosfera de desconfiança e fúria. Homens doentes, pobres e traumatizados pela peste se reuniam para votar leis e decretos em meio a tosses e acessos de febre. O raciocínio cedia à emoção. O que antes era um espaço de construção coletiva, agora era um palco de acusações, insultos e julgamentos sumários. A retórica, antes arte nobre do convencimento, tornara-se arma. A cidade que inventou o debate público agora se destruía por meio dele. E enquanto os discursos inflamados tomavam o ar, os espartanos esperavam, pacientes, do outro lado da fronteira, observando Atenas se consumir sozinha. No plano militar, a situação era igualmente crítica. Os generais restantes tentavam reorganizar o exército, mas as perdas humanas eram severas. As fileiras estavam incompletas, e os jovens substituíam veteranos mortos pela peste. O treinamento era apressado, o moral baixo. A marinha, que fora o orgulho de Atenas, carecia de remadores e comandantes.
Muitos navios apodreciam atracados no porto sem tripulação suficiente para zarpar. A força que havia derrotado o Império Persa parecia um fantasma. As cidades aliadas começavam a questionar a liderança ateniense e, uma a uma, afastavam-se da Liga de Delos. A influência que um dia se estendia pelo Egeu começava a se fragmentar, e o império, construído com tanto esforço, desmoronava em silêncio. No interior das muralhas, a vida cotidiana tornara-se um retrato da decadência. As famílias sobreviventes viviam amontoadas, com medo de sair às ruas. Os mercados estavam quase vazios, e o comércio se resumia a trocas diretas de bens básicos. Os templos permaneciam fechados, cobertos por panos e teias de aranha. As crianças cresciam ouvindo histórias de um tempo em que Atenas fora grande, sem entender o significado da palavra glória. A febre, que antes devastava os corpos, agora parecia ter se instalado na alma da cidade. A vitalidade ateniense transformou-se em melancolia. O brilho do mármore parecia mais pálido sob o sol, como se até a luz tivesse vergonha de tocar aquelas pedras. E ainda assim, mesmo cercada por morte, fome e desordem, Atenas não se rendeu. Havia algo de obstinado no espírito grego, uma recusa em aceitar o fim. De alguma forma, os cidadãos remanescentes continuaram se reunindo, os navios continuaram sendo reparados e as tropas reorganizadas. Era a persistência da polis, como se o orgulho fosse o último instinto a morrer. Mas a cidade que um dia sonhou em dominar o mundo, agora lutava apenas para não desaparecer. O vácuo deixado por Péricles transformara-se em um abismo político e moral, e desse abismo emergiria uma nova Atenas, mais endurecida, mais sombria e pronta para cometer os erros que selariam seu destino. A peste havia cessado em sua fúria mais mortal, mas o que restava de Atenas era uma casca oca de sua antiga glória. As ruas que antes vibravam com o som de debates, risadas e música, agora ecoavam passos desconfiados. O mármore dos templos estava manchado de fuligem, os altares repletos de cinzas, e a Acrópole observava, muda, uma cidade que se recusava a reconhecer sua própria ruína. O silêncio que tomava as noites era mais perturbador do que os gritos da peste. Um silêncio pesado, alimentado por medo, fome e ressentimento. O povo que sobreviveu à doença não era o mesmo que havia erguido estátuas e escrito tragédias. Era um povo endurecido, desconfiado, movido por impulsos. A febre havia recuado, mas a cidade continuava ardendo, agora em cólera e divisão. Sem o comando firme de Péricles, as assembleias da Pnix se transformaram em arenas de fúria. As reuniões antes-templos da razão democrática tornaram-se espetáculos caóticos. Oradores gritavam ao vento, interrompidos por vaias, pedras e acusações. Cleon, o novo líder popular, dominava o caos com palavras inflamadas. Prometia punir traidores, vingar os mortos e restaurar a glória perdida de Atenas. Suas palavras, afiadas como lanças, cortavam o ar e inflamavam os corações exaustos. Sob sua voz, o povo via um novo Salvador. Mas por trás do discurso, o poder se concentrava nas mãos de poucos. As decisões deixavam de ser fruto de debate. Eram decretos emocionais, aprovados pelo medo e pelo ódio. A democracia se dissolvia diante dos olhos de quem a criara. As ruas refletiam o mesmo clima. Barricadas improvisadas se multiplicavam pelos bairros, e o comércio tornava-se alvo de pilhagens diárias. As casas dos ricos eram saqueadas, e os antigos generais, antes respeitados, agora fugiam às escondidas. A justiça oficial praticamente deixara de existir. Cada cidadão se tornava juiz e executor de sua própria causa. Grupos armados compostos por marinheiros desempregados e jovens sem família patrulhavam as vielas, extorquindo quem ainda tivesse algo de valor. O medo era o novo governo de Atenas. À noite, o fogo de pequenas revoltas iluminava o horizonte, e o cheiro de madeira queimada se misturava ao da carne. A polis, que havia sido um farol para o mundo, agora se tornava o próprio exemplo do que acontece quando a civilização perde seu centro. A crise não poupou nem a cultura. O teatro de Dionísio, coração pulsante da arte grega, estava vazio. Os dramaturgos sobreviventes haviam fugido, e os que ficaram já não encontravam público nem inspiração. As máscaras de tragédia e comédia,
Símbolos da alma humana apodreciam sob o pó. As escolas filosóficas fecharam suas portas. Sócrates, que ainda caminhava pelas ruas tentando provocar o pensamento, agora falava para muros. Os jovens não queriam mais perguntas. Queriam certezas ou armas. A arte, que havia sido o orgulho de Atenas, morria lentamente, sufocada pela urgência do estômago e o peso da dor. A cidade que ensinara o mundo a pensar agora havia desaprendido a ouvir. Enquanto isso, o porto de Pireu tornava-se uma extensão do inferno. As docas, antes repletas de navios mercantes e soldados, estavam cobertas de detritos, corpos e velas rasgadas. A peste voltava de tempos em tempos, em surtos menores, trazida por marinheiros famintos. O comércio marítimo havia sido reduzido a trocas desesperadas: sal por pão, ferro por vinho barato. Os estoques da cidade estavam no fim, e a fome começava a se tornar mais letal que as lanças espartanas. Os rumores de canibalismo nas zonas mais pobres circulavam como sussurros que ninguém queria confirmar. O vento do mar, que um dia trouxera a promessa de expansão e riqueza, agora soprava apenas o odor da decadência. Dentro das muralhas, a estrutura da polis se despedaçava. A confiança entre vizinhos desaparecera. Famílias inteiras se isolavam, trancadas em suas casas como fortalezas pessoais. A desconfiança corroía tudo: o comércio, a política, a amizade. Tucídides descreve esse período como o auge da desumanização, quando os atenienses, antes orgulhosos de sua civilidade, tornaram-se prisioneiros de sua própria selvageria. O governo de Cleon alimentava essa paranoia com discursos de guerra e promessas de purificação. A cidade se preparava para lutar novamente, mas já não sabia por quê. As espadas eram afiadas não contra Esparta, mas umas contra as outras. E foi nesse cenário de exaustão e loucura que Atenas chegou ao ponto de não retorno. As muralhas ainda estavam de pé, mas o espírito da cidade havia sido destruído. O fogo que ardia nas fornalhas era o mesmo que consumia sua alma. O Partenon, símbolo de sabedoria e equilíbrio, agora parecia uma lembrança distante de um mundo que não existia mais. Cleon, em seu desejo de provar força, ordenava novos ataques e execuções sumárias. A polis se preparava para uma nova guerra, mas essa guerra começava dentro de seus próprios limites. Atenas, a cidade dos deuses e filósofos, queimava por dentro, e ninguém mais tinha coragem de tentar apagar as chamas. Atenas estava exausta. As ruas cheiravam a fumaça, suor e ferro. As muralhas longas, orgulho de engenharia e segurança, agora pareciam mais uma prisão do que proteção. Dentro delas, a cidade pulsava num ritmo lento, quase febril. O povo caminhava cabisbaixo, os olhos fundos, a pele marcada por meses de fome e medo. Os sinos que antes chamavam para assembleias agora tocavam para funerais. Mesmo assim, Cleon e seus aliados insistiam. Atenas ainda podia vencer. Os deuses testam apenas os fortes, gritavam nas praças. Mas não havia mais fé nem força. Havia apenas teimosia, a recusa de admitir que o império construído por Péricles estava condenado a se autodestruir. O brilho da democracia grega se transformava em labareda de resistência desesperada. O inverno chegou, e com ele a escassez total. As granjas estavam vazias, as cisternas sujas, e os estoques do porto haviam se esgotado. Famílias inteiras viviam de restos e ratos. As ruas tornaram-se corredores silenciosos, onde figuras encurvadas vagavam como sombras. O fogo das cozinhas apagou-se, substituído por braseiros improvisados, alimentados com pedaços de madeira arrancados das próprias casas. Nas assembleias, a fome falava mais alto que a razão. As leis passaram a ser votadas à base da promessa de comida. Cleon, aproveitando o caos, consolidou o poder. Mandou prender opositores, censurar discursos e executar mensageiros que traziam más notícias. O mesmo povo que havia derrubado tiranos agora aplaudia um novo. A polis se curvava sob o peso da própria história. No campo militar, a marinha ateniense, antes símbolo de poder, era apenas um espectro. Navios encalhados, velas rasgadas e remadores exaustos tentavam manter a ilusão de domínio marítimo. O Egeu, outrora um mar de expansão e glória, transformara-se em cemitério de embarcações. As colônias que antes enviavam tributos começaram a se rebelar. Lesbos, Quios, Mileto, cidades que haviam jurado fidelidade a Atenas, agora negociavam com Esparta.
O império desmoronava não sob invasão, mas por abandono. Cada polis rebelde era como uma pedra arrancada das fundações do edifício ateniense. E no topo desse edifício trincado, Cleon gritava por vingança, prometendo reconquistar o que já não existia. O império havia se tornado um sonho morto, que ninguém mais ousava acordar. Esparta, paciente, observava. Sabia que Atenas estava ferida, mas esperava o momento certo para golpear. Enviava espiões, cortava rotas de abastecimento, financiava rebeliões entre aliados de Atenas. Quando finalmente atacou, o fez com precisão cirúrgica. Pequenas incursões devastavam as plantações que ainda restavam fora das muralhas. Os atenienses respondiam com violência desordenada, guiados mais pelo ódio do que por estratégia. As batalhas deixavam o chão encharcado de sangue e lama, e os prisioneiros eram executados sem julgamento. A guerra, que um dia fora símbolo de honra e glória, agora era apenas sobrevivência. Nenhum hino era cantado, nenhum nome era celebrado, apenas contagem de mortos e destruição. Esparta não precisava vencer no campo de batalha. Atenas já se destruía sozinha. Atenas tornara-se uma cidade sitiada por dentro e por fora. Dentro, o medo e a fome. Fora, os exércitos inimigos. O povo começou a abandonar as muralhas, fugindo em caravanas noturnas, tentando escapar pela costa. As fogueiras de vigia queimavam sem descanso, iluminando um horizonte de ruína. No alto da Acrópole, as estátuas dos deuses permaneciam de pé, mas cobertas de pó e abandono. Tucídides registrou que até os mais fiéis deixaram de rezar, não por descrença, mas por cansaço. O silêncio divino tornara-se insuportável. E nas assembleias os discursos de Cleon ecoavam como uma tragédia encenada demais. Cada palavra soava falsa, cada promessa, um insulto. Atenas já não acreditava em si mesma. A polis estava viva apenas por hábito. Quando a fome se transformou em desespero, começaram os motins. Milícias populares tomaram armazéns e dividiram os poucos mantimentos à força. A guarda de Cleon reagiu com brutalidade. O sangue voltou a correr pelas ruas, mas agora não por febre, por aço. As lanças se erguiam não contra o inimigo estrangeiro, mas contra o próprio vizinho. Tucídides, com sua frieza habitual, escreveu que a guerra não apenas destruiu a cidade, mas ensinou o homem a amar a destruição. Cada casa incendiada, cada praça saqueada, cada execução pública se tornava espetáculo. O povo que havia erguido templos em honra à sabedoria, agora assistia, calado, à demência coletiva que chamavam de justiça. A chama do orgulho nacional consumia tudo o que restava. E quando o último inverno chegou, Atenas já não era Atenas. As muralhas longas estavam em ruínas, o porto tomado por ratos e os templos vazios. O fogo das tochas iluminava apenas rostos cansados e olhos sem brilho. O império que dominara mares e inspirara poetas agora rastejava sobre o próprio passado. O que restava da cidade era mantido de pé por um instinto primitivo, uma recusa em aceitar o fim. Mas o destino já estava selado. Esparta se aproximava, fria e silenciosa, enquanto dentro das muralhas, Cleon preparava um último gesto de bravura, ou de loucura. A cidade dos filósofos e dos deuses estava prestes a cair. Mas antes da queda final, Atenas ainda queimaria um pouco mais, como se o próprio fogo recusasse apagar-se diante da história. O cerco final começou sob um céu denso, de um cinza metálico, que parecia anunciar o próprio fim do mundo. As colinas da Ática tremiam com o som dos tambores espartanos, compassados, graves, como batimentos de um coração que já não queria pulsar. As fogueiras inimigas iluminavam o horizonte e lançavam sombras longas sobre as muralhas de Atenas, agora rachadas, sujas e enfraquecidas. Dentro delas, o silêncio era mais mortal que qualquer espada. Homens magros e exaustos caminhavam pelas ruas de pedra, as faces cobertas de poeira e a esperança reduzida a murmúrios. O vento soprava cinzas, o cheiro de ferrugem e morte se espalhava. E ao longe, podia-se ouvir o estalar das cordas dos arqueiros inimigos, o prelúdio de uma tragédia inevitável. Esparta cercou Atenas com a precisão de quem caça um inimigo já ferido. O bloqueio foi total. Por terra e por mar, o anel se fechava lentamente. Os campos vizinhos, outrora férteis, haviam sido queimados, as fontes de água contaminadas. No porto de Pireu, o ar estava saturado pelo odor de peixes apodrecidos
e corpos abandonados. Os navios que ainda flutuavam balançavam como fantasmas sobre o mar imóvel. Cleon prometia resistência, mas o povo já não acreditava. As assembleias, antes símbolo de debate e liberdade, agora eram encontros desesperados onde se discutia o impossível: lutar sem comida, resistir sem fé. As muralhas longas que um dia haviam representado a conexão vital entre a cidade e o mar tornaram-se um corredor de morte e fome. No interior das casas, o cenário era ainda mais brutal. Famílias inteiras jaziam ao redor de braseiros apagados. Mães embalavam crianças mortas como se ainda dormissem. O pão era feito de farinha misturada com serragem. As fontes secaram, e o vinho, outrora símbolo de celebração, era consumido como anestesia. Atenas, a cidade dos deuses e filósofos, tornara-se uma prisão sem teto. Tucídides descreve que até os cães e as aves fugiram. O ar, impregnado de decomposição, afastava toda forma de vida. Ainda assim, nas praças desertas, Cleon discursava diante de meia dúzia de fiéis, prometendo que o espírito grego jamais se curvaria. Mas os deuses estavam mudos, e o eco de suas palavras morria antes de tocar as pedras. A batalha decisiva começou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol atingiram as lanças espartanas e as transformaram em um campo de luz letal. As portas das muralhas foram arrombadas e o rugido dos invasores rompeu o silêncio da cidade. O som dos escudos batendo em uníssono parecia o de 1000 corações acelerados. Os atenienses tentaram resistir, mas suas forças eram ilusões. O ferro se chocava contra o ferro. O grito humano se misturava ao relincho dos cavalos e o chão se cobriu de sangue fresco. Cleon tombou na linha de frente, atingido por uma lança. Sua queda marcou o fim de qualquer esperança. Os soldados recuaram, e quando o último clarim soou, Atenas já havia sido vencida. Não pela força de Esparta, mas pelo peso de sua própria ruína. O saque foi implacável. Os templos foram arrombados, as estátuas quebradas, o ouro arrancado das paredes. O Partenon, o maior símbolo da arte e da razão humana, foi violado. As tochas lançadas pelos invasores incendiaram as tapeçarias, e o fogo se espalhou como uma besta viva, subindo pelas colunas e lambendo o teto de mármore. O crepúsculo daquela noite tingiu o céu de um vermelho profundo, refletido nas águas do Egeu. De longe, parecia que o próprio sol havia se posto sobre Atenas. Tucídides, ao escrever sobre aquele momento, descreveu-o como o dia em que o homem viu sua própria sombra devorar a luz. E talvez tenha sido isso, o instante em que a civilização mais brilhante do mundo encarou o abismo de si mesma. Entre ruínas, sobreviventes caminhavam cambaleantes, cobertos de fuligem. Procuravam familiares, mas só encontravam corpos e silêncio. Os templos estavam vazios. Os deuses haviam partido. A democracia fora substituída pela força. E o povo que ensinara o mundo a pensar agora aprendia o que era ser vencido. Esparta entrou triunfante, mas não houve celebração. Nem eles ousaram festejar o fim de algo tão grande. A fumaça subia em espirais e cada chama parecia contar uma história perdida. O som das pedras desabando era o epitáfio da cidade, mas nas cinzas uma semente permanecia. O conhecimento, o pensamento, o legado. O corpo de Atenas morria, mas sua mente começava a se eternizar. E é por isso que essas histórias precisam continuar sendo contadas, porque cada ruína fala, e cada queda guarda um aviso. O fogo pode consumir templos, mas não ideias. E enquanto houver quem as recorde, Atenas jamais cairá por completo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Reinos Esquecidos e mantenha viva essa chama. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é um gesto de resistência. O mesmo tipo de coragem que manteve Atenas de pé, mesmo diante do impossível. Ajude-nos a preservar as vozes do passado, para que o esquecimento nunca vença o que o fogo apenas transformou. Quando o sol nasceu sobre as ruínas, o mundo antigo havia mudado para sempre. As muralhas estavam em cinzas, mas as ideias seguiam intactas. O nome de Atenas sobreviveria, gravado não em pedra, mas na mente humana. E no silêncio que se seguiu, um novo tempo começava. O império caíra, mas o pensamento, a arte e a filosofia que nasceram ali se tornariam imortais. O crepúsculo de Atenas não foi o fim, foi o início da eternidade. Quando o fogo finalmente se apagou,
Atenas parecia ter sido esquecida até pelos deuses. O vento que soprava da costa trazia o cheiro agridoce de pedra queimada e maresia, misturado ao silêncio absoluto que pairava sobre as ruínas. As colunas do Partenon mutiladas lançavam sombras tortas sobre o chão coberto de cinzas, e as estátuas caídas pareciam olhar para o céu em súplica muda. O som distante das ondas quebrando no Pireu era o único vestígio de movimento em uma cidade que havia parado no tempo. Atenas estava morta, mas algo permanecia invisível, indestrutível à espreita entre os escombros. Um murmúrio, um respiro, um eco. O tipo de som que não vem dos homens, mas das ideias que eles deixaram para trás. Os sobreviventes vagavam como espectros por entre as ruínas. Muitos haviam perdido tudo: casas, famílias, fé. Homens que outrora haviam debatido leis e filosofia, agora caminhavam descalços, com a roupa em farrapos, recolhendo pedras como quem recolhe lembranças. Mulheres sentavam-se nas escadarias quebradas da Acrópole, embalando crianças silenciosas, olhando para o horizonte sem saber se era o fim ou o recomeço. Não havia sacerdotes, nem cerimônias, nem oráculos. Apenas a consciência de que haviam presenciado algo que jamais poderia ser esquecido. A cidade que um dia ensinara o mundo a pensar, agora olhava para si mesma como um corpo exausto, tentando compreender o próprio destino. E nas noites frias, quando o vento soprava pelas colunas rachadas, parecia sussurrar os nomes de seus mortos. As semanas que se seguiram foram de luto e reconstrução. Esparta retirou-se depois da vitória, deixando Atenas entregue ao vazio. Mas o que eles não sabiam é que haviam deixado para trás algo que não podia ser saqueado. Entre as cinzas e o pó, os atenienses começaram lentamente a se erguer. Reergueram mercados, abriram pequenas escolas e voltaram a discutir como sempre fizeram. As palavras voltaram a circular pelas ruas, ainda que com dor. Tucídides começou a escrever sua história da Guerra do Peloponeso, transformando tragédia em análise, dor em sabedoria. Pela primeira vez, um homem olhava o horror não com olhos de fé, mas de razão. E assim, entre ruínas e fantasmas, nascia o primeiro olhar científico sobre a humanidade. Atenas renascia não em poder, mas em pensamento. O Partenon, mesmo ferido, ainda se erguia como um símbolo da resistência. Suas colunas partidas sustentavam o peso do tempo e da memória. O mármore manchado de fumaça tornara-se um novo tipo de beleza. Uma beleza nascida da cicatriz. A Acrópole voltou a ser visitada, agora não como templo de adoração, mas como altar da lembrança. Ali, entre pedras rachadas e sombras de deuses esquecidos, os gregos redescobriram a si mesmos. A cidade que havia sido incendiada começou a ser estudada, compreendida e finalmente admirada por aquilo que representava. A prova de que o conhecimento é o único templo que o fogo não destrói. O mármore podia quebrar, mas as ideias gravadas nele já pertenciam à eternidade. Com o passar das décadas, Atenas foi lentamente reconstruída. Os templos receberam novas colunas, os mercados voltaram a se encher de vozes, e o teatro voltou a ter público. Mas algo havia mudado para sempre. A polis já não era arrogante, era sábia. As lições da peste, da guerra e da queda haviam moldado uma nova consciência. A liberdade agora vinha acompanhada de humildade e a glória de memória. Filósofos retomaram seus lugares nas praças. Artistas talhavam no mármore não a perfeição dos deuses, mas a vulnerabilidade dos homens. A cidade renasceu como um lembrete vivo de que toda civilização carrega dentro de si tanto a centelha do esplendor quanto a sombra da destruição. O legado de Atenas começou a se espalhar. Séculos depois, Roma beberia de sua fonte. O Renascimento a reergueria em mármore e tinta. E o mundo moderno se ergueria sobre os princípios que ali nasceram. A democracia, a razão, a arte e o questionamento, tudo o que define o que somos, veio daquele solo agora coberto por cicatrizes. E é por isso que, mesmo em ruínas, Atenas nunca desapareceu. Ela sobrevive em cada parlamento que discute leis, em cada escola que ensina filosofia, em cada teatro que encena a tragédia humana. A cidade que caiu pela peste e pela guerra levantou-se na mente da humanidade. E o eco de suas palavras ainda ressoa em nós, moldando o modo como pensamos, governamos e sonhamos. Hoje, quando caminhamos por entre as ruínas da antiga Acrópole, o vento ainda carrega a voz de Atenas.
Ela não fala de glória nem de vitória, mas de persistência. Fala sobre o preço do conhecimento, sobre o perigo da arrogância e sobre a beleza de se reconstruir depois da queda. As pedras rachadas são testemunhas silenciosas de que nada é eterno, e justamente por isso tudo importa. Porque o que define uma civilização não é o quanto ela dura, mas o quanto ela deixa. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, o eco das cinzas de Atenas continuará atravessando os séculos, lembrando-nos de que, das ruínas, nasce sempre o próximo começo.